Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula do Professor Rafa e meu amigo, que bom que você voltou, cara, porque a gente vai dar uma finalizada nesse assunto sobre algas, estamos concluindo essa introdução à botânica, estamos chegando próximo ao fim já dessa introduçãozinha e vamos fechar um pouco sobre esse bate-papo sobre algas em relação às importâncias ecológicas que esses organismos têm na natureza. A gente vai falar um pouco, moçada, sobre o papel das algas na natureza. Tema fortíssimo para o Enem e para os vestibulares, hein? Quer saber um pouco mais sobre isso? Chega junto depois da vinheta. Maravilha, rapaziada! Então vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre o papel das algas na natureza. O primeiro tópico que a gente menciona é que elas são fixadoras do CO2 em moléculas orgânicas. Ixi, Rafa, o que isso significa dizer? Significa dizer que ela captura o gás carbônico inorgânico da atmosfera e usa ele como matéria-prima para construir moléculas orgânicas da natureza. Portanto, as algas são considerados organismos produtores, tá? Um outro lance muito legal é que elas apresentam fotossíntese oxigênica. O que isso significa dizer? Que elas utilizam água como fonte de elétrons e destroem a água para retirar elétrons, e nessa destruição da água, é um fenômeno que a gente chama de fotólise, um dos subprodutos desse processo é o oxigênio, que é liberado para a atmosfera. Agora, perceba vocês, moçada, que as algas elas são particularmente eficientes nesse processo. Você lembra que as plantas também fazem, né? Mas vocês lembram que as algas são particularmente eficientes nesse processo porque elas têm uma taxa de fotossíntese muito alta e apresentam uma atividade de respiração celular muito baixa. Então elas fazem muito fotossíntese em comparação à respiração celular. Então a gente consegue fazer algumas análises muito bacanas em relação a isso. Por exemplo, em relação ao CO2. O que a fotossíntese faz com o CO2, moçada? A fotossíntese, ela consome o CO2 atmosférico. Então eu vou fazer uma relação aqui, ó, entre o CO2 que é consumido e o CO2 que é produzido pela respiração celular. Lembra aí, tchutchus? O CO2 consumido pela fotossíntese é maior do que o CO2 produzido pela respiração. Qual é a consequência disso, tchutchucos? Consequência que eles são fixadores de CO2, ou seja, eles retiram efetivamente o CO2 da atmosfera, e não é coincidência, por exemplo, o CO2 ser um gás de porcentagem muito pequena, medindo coisa de 0,04% de todos os gases atmosféricos, né? Um outro lance importante em relação ao oxigênio. O que a fotossíntese faz com o oxigênio? Produz oxigênio. É isso, Rafa? Produz oxigênio, tchutchus. Então, se você pega aqui, por exemplo, ó, o oxigênio que é produzido pela fotossíntese. Vamos botar aqui. Olha lá. O oxigênio que é produzido pela fotossíntese e o oxigênio que é consumido pela respiração celular. Como é que vai ficar a brincadeira? Rafa, a taxa de fotossíntese é mais alta, né? É mais alta. Então significa dizer que o oxigênio produzido pela fotossíntese tem maior intensidade do que o oxigênio consumido pelo próprio organismo. Então, isso significa dizer que as algas são liberadores de oxigênio para a atmosfera, liberadores efetivos, né? Só para você ter ideia, o oxigênio ele corresponde a coisa de 21%. Então, não é coincidência o oxigênio ser um gás tão prevalente
na atmosfera e o CO2 ser um gás tão raro, né? Isso acontece porque a alga tem uma grandíssima taxa fotossintética e uma baixíssima taxa respiratória, tá? Inclusive, ó, 80% de todo o oxigênio atmosférico é produzido por algas planctônicas, tá bom? Um outro lance muito legal é que grande parte do petróleo foi formado por fósseis de diatomáceas. Isso por quê? Porque as algas produzem muita matéria orgânica, né? Lembra lá, moçada, da quantidade de glicose que é produzido pela fotossíntese? Então, a quantidade de glicose produzida pela fotossíntese supera a quantidade de glicose que é consumida pela respiração celular. E aí, resultado, sobra glicose. Sobra glicose, e aí as algas, portanto, formam ecossistemas extremamente produtivos em matéria orgânica, né? E isso aumenta muito a chance da ocorrência, por exemplo, de uma fossilização ou até mesmo a formação de petróleo. Quanto mais matéria orgânica, maior a chance de formação de petróleo, né? Outra coisa muito legal é que as algas realizam associações simbiontes com vários animais. É claro, né, moçada? Moluscos, hidras, corais, fungos, né? Na verdade, com heterótrofos aqui na parada. E aí você pergunta, Rafa, por que todo mundo quer brincar junto com as algas? Por que todo mundo quer fazer simbiose com ela? É fácil, cara. Porque a alga produz muita glicose e consome muito pouco, ou seja, a alga produz tanta glicose que sobra comida para um eventual parceiro. E aí as algas podem acabar apresentando essas parcerias, né? E talvez a mais famosa de todas seja aquela parceria entre algas e corais, né? Os corais são animais que secretam um esqueleto, né, de carbonato de cálcio e formam esses recifes de coral, né? É muito importante que a gente lembre, moçada, que o recife de coral ele acaba funcionando como a base do ecossistema aquático, né? Eu ia dizer ecossistema marinho, mas a base dos ecossistemas aquáticos de uma forma geral, né? Isso por quê? Porque os recifes eles são muito produtivos, eles produzem muita comidinha, né? Muito alimento, muita matéria orgânica. Então, os recifes eles servem de alimento para esses organismos marinhos e grande parte desse alimento é responsabilidade dessas algas que vivem associado a esses animais. E, além disso, os recifes servem de abrigo também, né? Essas estruturas rochosas que eles formam servem como berçário para a reprodução de milhares e centenas de espécies. Só para você ter ideia, moçada, os recifes, dessa maneira, eles são responsáveis por manter coisa de 80% da vida aquática está de alguma forma atrelada aos corais. E aí é importantíssimo que a gente lembre de algumas situações que podem levar à morte dos corais, como é o caso, por exemplo, do efeito estufa, né? O excesso de CO2 na atmosfera vem matando os corais. Aí você pergunta assim, nossa, Rafa, mas o excesso de CO2 é na atmosfera, os corais estão dentro da água, por que eles acabam morrendo? Homem, por dois motivos. Primeiro, o excesso de CO2 atmosférico ele está elevando a temperatura não só da atmosfera, como também a temperatura das águas rasas. E quando ocorre esse aumento de temperatura, moçada, a alga que faz simbiose com o coral vai embora. Quando a temperatura aumenta demais, a alga se desassocia do coral e foge para regiões de temperatura mais amena. E o coral, que depende da glicose que a alga produzia, acaba morrendo. E aí,
devido ao fato de a alga ir embora, o coral acaba morrendo e tudo mais, você põe em risco todo esse recife, todas essas 80% da vida marinha, né, que depende de alguma forma desses corais. Inclusive, quando a alga vai embora, o coral perde essa corzinha colorida, ele fica branquinho, né? É um fenômeno que a gente vai chamar de branqueamento de coral. No futuro, com certeza, a gente volta para conversar melhor, tá? Então, além do aumento da temperatura, o CO2 também reage com água, né? O CO2 da atmosfera, ele reage com a água, e quando o CO2 reage com água, você tem a formação de um ácido chamado de ácido carbônico. O ácido carbônico é um componente que acaba provocando um fenômeno conhecido como acidez ou acidose, né, dos oceanos. E aí essa acidose ela acaba destruindo as estruturas, né, o esqueleto calcário que os corais acabam produzindo ao longo de milhares de anos. E quando você destrói esse esqueleto, você também coloca em risco o funcionamento desse recife, né? Então, o CO2 ele é nocivo aos corais, tanto pelo aumento da temperatura, quanto pela diminuição do pH do ambiente aquático. Esses dois fenômenos aqui estão, por motivos diferentes, causando a morte dos corais, e com isso você acaba colocando em risco milhares de espécies. Todo um ecossistema está em risco devido à intervenção humana em relação ao excesso de CO2 na atmosfera. Então fique muito ligado nessas questões que relacionam algas com outros organismos, né? Lembrando da relação de algas e fungos que formam os líquens e tudo mais. São discussões muito, muito, muito legais que você deve com certeza se preocupar se você vai fazer uma prova como a prova do Enem. Maravilha, moçada? Então, esse foi o nosso bate-papo sobre algas. A gente está concluindo essa introdução aí sobre as plantas. A gente ainda vai fazer mais uma discussão que é sobre a origem e a evolução das plantas e concluir de uma vez por todas essa sequência de aulas introdutórias à botânica e depois entrar lá para o que interessa mesmo, briófita, pteridófita, não sei o que, um monte de coisa lá para a gente conversar mais para frente, tá? Mas, por enquanto, vamos ficando por aqui. Eu deixo um grande abraço e até a próxima. Falou!